Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos, à nossa 22ª aula, curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. A aula de hoje, muito especial, vamos falar de qualidade no atendimento, com o tópico Ferramentas para o bom atendimento. Então, vamos prosseguir com a aula de hoje. As ferramentas do bom atendimento. Pergunta de acompanhamento e reflexão. O principal objetivo do vendedor do comércio varejista é fazer com que o cliente se sinta acolhido e satisfeito, se possível, superando as expectativas em relação ao serviço oferecido. Você saberia responder o que é preciso fazer para que o público se sinta bem atendido? Reflita o que foi estudado até agora, então veremos a seguir as ferramentas com atendimento. Se sua resposta foi sim, parabéns. Você compreendeu? Para um bom atendimento é necessário transmitir ao público segurança, agindo de maneira a buscar sempre o resultado positivo, a satisfação. É necessário realizar o serviço demonstrando interesse em resolver quaisquer questões ou problemas levantados, agindo sem esperar o cliente peça, agindo de forma proativa, se antecipando às necessidades do cliente. Então, a palavra proatividade, ela nos traz a questão do movimento, né? A gente se antecipar e extrapolar expectativas do cliente, trazendo encantamento. Demonstre simpatia, seja cortês e educado e jamais haja com indiferença. Sua atividade é muito importante. Daí, imagem ilustrando, né, como que a cortesia, né, e a simpatia encantam o cliente. Ferramentas do bom atendimento. Caso você não tenha certeza, não lembra, sem problemas. Vamos revisar alguns aspectos do comportamento de quem atende para refrescar a memória. Voz e postura corporal e gestual acolhedoras, respeitosas para o cliente. Expressão do rosto tranquila, simpatia, cortesia, presteza, proatividade. Portar-se dessa maneira transmite confiança e demonstra preocupação do vendedor em resolver o serviço com eficácia. Lembre-se, o atendimento ao público é uma atividade importante, contribui para que o serviço oferecido seja inesquecível. Você tem que gravar sempre isso. Você que é vendedor do comércio varejista, vai atuar nessa área tão importante para o nosso país, né? Já falamos que é a área que mais sobe a mão de obra no nosso país. Então, você tem que pensar sempre, como é que eu posso fazer para encantar o meu cliente, surpreendê-lo de forma que queira voltar para comprar com você. Essa é a questão. As ferramentas para o bom atendimento. Quando um serviço é oferecido, o acolhimento é fundamental para que o cliente se sinta bem recebido. Esse é um exemplo de uma ferramenta que pode ser usada para um bom atendimento, o acolhimento. O acolhimento pode evitar aborrecimentos, constrangimentos, contribuindo na satisfação das necessidades do cliente. Um exemplo de postura acolhedora é sorrir levemente para que seja criado um sentimento de proximidade com o público. Já viram na televisão, quando abre um telejornal, alguém vai anunciar alguma coisa, não é? Sempre um sorriso para gerar aproximação. Você sabe como praticar posturas acolhedoras? Vamos então entender melhor isso?
Como é que será você, como vendedor do comércio varejista, ou você que vai trabalhar no atendimento do cliente, lojas físicas, ou mesmo no call center, ou no balcão, ou no atendimento presencial, como é que você pode encantar o cliente? É fundamental que todos nós saibamos para oferecer o melhor serviço. As ferramentas para o bom atendimento. O acolhimento é apenas um dos recursos que podem ser usados no atendimento. O atendente pode lançar mão de outras ferramentas para suprir as necessidades do cliente. Vamos conhecê-las? Conheça-as. Ou aparência. Aparência é o nosso cartão de visita. Não é? A gente dando o uniforme da empresa, passeio, né? Limpo, isso é muito importante, né? Vamos demonstrar o primeiro impacto para o cliente. A segunda questão é a organização, nós vamos falar muito bem, falando da organização da mesa de trabalho, como é importante gerar um impacto positivo. A questão da linguagem, já vimos falando sobre esse tema há algum tempo, frisando a importância desse cuidado, né? E na próxima aula nós vamos falar do sistema. Ou aparência, vamos lá falar da aparência. O atendente está na linha de frente e é responsável pelo contato direto com o cliente, representando a empresa no momento do atendimento. Uma boa apresentação pessoal transmite confiança e segurança. Por isso, alguns cuidados com a aparência são fundamentais. Organização. Ser organizado demonstra que você se preocupa com tudo em que está envolvido, principalmente que se preocupa com os outros. Além disso, manter organizado o seu ambiente de trabalho é fundamental para reforçar a todos a seu redor, chefes, colegas de trabalho e clientes, seu comprometimento com suas tarefas, com a empresa que representa. Nós temos um exemplo contrário de tudo isso. Um atendente dormiu na sua mesa de trabalho, a mesa abarrotada de papéis, sem organização. Então vamos então partir para essa questão, né? Como organizar a mesa de trabalho? A organização da mesa de trabalho é um primeiro princípio de condução de qualquer trabalho. E a primeira coisa a fazer é eleger prioridades. Se eu não souber eleger prioridades, eu vou ter a mesa abarrotada de atividades. Não vou saber por onde começar. Então é fundamental, ao fazê-lo, né, identificar quais são as prioridades do meu projeto, temos a ideia de nossa agenda diária de atividade. Verifique se cada objeto que está em sua mesa tem utilidade e descarte tudo o que não pertence ao trabalho. Esse é o primeiro passo. Se um colega de trabalho, né, sei, lá na área de recursos humanos, muitos anos atrás, disse assim: Ronaldo, eu não quero gaveta na minha mesa. É uma mesa redonda. Esse é o rei Arturo, né? Falava mesa redonda porque coloca ninguém numa posição superior. Tem gaveta porque quando chega o trabalho, papéis, sou obrigado a resolvê-los, organizá-los de uma forma estável, dando encaminhamento para a solicitação. Olha que bacana a mesa desta vendedora, né? Tudo organizado sobre a mesa e as prioridades ela colocou em forma de, né, que são esses papeizinhos amarelos grudados na cara do seu. Já existem aplicativos, né, que você usa e não precisa usar mais esses papeizinhos. A organização da imagem, somente a mesa de trabalho. Como organizar a mesa de trabalho? A melhor forma de organizar os documentos é classificando por assunto, né? Você vai classificando por assunto. Quando precisar localizar um documento, vai ter agilidade.
O ideal é que a mesa de trabalho tenha a menor quantidade de papéis possíveis. Quando tiver um volume, você vai classificando e um arquivo é necessário. Bem que atualmente a maior parte dos documentos digitais tem o seu fazer essa organização. A mesa de trabalho organizada deixa nosso dia de trabalho mais fluido, não é mesmo? Produtivo, porque eu já sei o que é mais importante, o que vem primeiro, o que vem depois, qual que é a demanda. E o melhor, nos faz economizar tempo, aumentando a nossa produtividade, consequentemente nos traz melhoria na qualidade de vida, sobrando tempo para você usar no lazer, usar naquilo que o vendedor precisa se familiarizar. Olha que bacana essa mesa, questão de trazer como ilustração para você. Importante essa organização. Agora vamos falar da linguagem. Falamos da aparência, dado com a aparência, o asseio é muito importante. Agora falamos da organização, mesa de trabalho. Agora a questão da linguagem. É o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Fazem parte de seu conjunto as palavras faladas ou escritas, os gestos, imagens. Então existe a comunicação verbal, não verbal e não verbal misturadas. Vamos estudar tudo isso? Vamos lá. Comunicação verbal. Se utiliza das palavras quando se fala ou quando se escreve. Exemplo, um texto, narrativa, uma carta, um diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal, escrito ou televisionado, bilhete. Então, em todas essas situações, usamos a linguagem verbal. Não sei se vocês já perceberam, a maneira como nós nos comunicamos falando é diferente da maneira como nos comunicamos de forma escrita. É muito importante tomar devidos cuidados para que sejamos assertivos na nossa comunicação. Comunicação não verbal. Não se utiliza das palavras para se comunicar. O objetivo, neste caso, não é expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utilizar de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, objetos, cores, ou seja, signos visuais. Já falamos sobre essa questão, falamos sobre segurança no trabalho, a importância da comunicação não verbal, que era instantânea. Por exemplo, aí nós estamos vendo um aviso de não fumar, proibido fumar. Somente utilizado em locais que podem causar incêndios. Nós já evoluímos bastante na questão de legislação e hoje tem mais fumo em ambientes fechados de trabalho, não é mesmo? E aí nós temos vários outros. Proibido passar, né? Proibido estacionar, daí vai. Mão obrigatória. Então são vários os sinais não verbais. Comunicação verbal e não verbal. Se utiliza ao mesmo tempo da comunicação verbal e não verbal. Exemplo, charges, cartoons e anúncios publicitários. Nós temos aqui no futebol sendo utilizado cartão vermelho, né? Falta grave, cartão vermelho, está expulso. Naturalmente, o juiz usa dois cartões amarelos, né? 2 cartões amarelos, chamada de atenção. Normalmente o jogador recebe essa comunicação verbal e não verbal junto. O juiz coloca na súmula o motivo pelo qual o jogador está expulso. Normalmente, uma jogada agressiva, né? Não tem nada a ver com o fair play. Só para citar como exemplo. Ainda falando da linguagem. A maior parte das vezes, a comunicação é o primeiro contato que desenvolvemos em nossas relações profissionais. Ela definirá seu relacionamento com a empresa
E muito mais do que isso, será a chance para o início de um bom relacionamento. Uma boa comunicação torna forte a imagem da empresa frente a seus clientes, conquistando-os, satisfazendo-os, encantando-os. Ter boas ideias, expressar-se corretamente, falar de forma clara e objetiva valoriza a comunicação. De um modo geral, dá-se o nome de linguagem a todos os meios de comunicação. E você que é vendedor do comércio varejista, todas as formas de comunicação que você vai empregar, mais vai usar é a comunicação verbal, abordagem com o seu cliente. Daí a importância da locução, né, da tonalidade da voz, da capacidade argumentativa, né, e tudo isso vai compor, então, as ferramentas para o bom atendimento. Vamos nos aprofundar um pouco na linguagem, né? Falamos agora dos 7 pecados capitais da comunicação. As empresas atualmente têm muitos desafios a enfrentar para não cometerem erros na comunicação com seus colaboradores. E as equipes e seus membros precisam estar atentos em evitar falhas que possam comprometer a suas carreiras e nem sempre são percebidas durante uma autoavaliação. Aprimorar a forma de se comunicar na vida profissional traz ganhos significativos, evita conflitos, insatisfações em todos os aspectos do dia a dia. Esse texto, tudo, nós nos baseamos no Reinaldo Polito, né? Esse livro, Os 7 Pecados Capitais da Comunicação, nós estamos usando agora como referência para nos aprofundarmos. A comunicação é tudo na vida profissional, qualquer carreira, qualquer ocupação, principalmente o vendedor do comércio varejista atende. Conhecer a si mesmo é a primeira etapa de uma vida equilibrada. Por consequência, uma comunicação eficiente e realizadora. É preciso fazer uma reflexão profunda de como é a nossa interação com o mundo conosco. A forma de interpretar fatos, de compreender o próximo, de adquirir o conhecimento e tratar as pessoas perante os problemas e desafios. Qual é nosso modo de agir? Muito importante. Né? Qual o impacto que você causa nos ambientes onde você entra? As pessoas respeitam você como conhecedor, produto ou serviço que você está oferecendo? Você fala com segurança? Você tem vazamento argumentativo na medida em que defende as suas ideias? Transmite essas informações com clareza, com dicção correta, pronunciando cada palavra da forma que o ouvinte possa ouvir de forma correta? Tudo isso compõe também uma ferramenta muito importante na vida do vendedor comércio varejista na hora de ter qualidade no atendimento. Pensando no processo de comunicação, quando falamos, achamos que o outro está recebendo a nossa mensagem sem interpretação pessoal. Todavia, entretanto, esquecemos algumas vezes que o nosso interlocutor adiciona significados. E o interlocutor é a pessoa com a qual nós estamos falando, né? Nesse momento, o interlocutor são vocês que estão aí me ouvindo, né? Nós estamos interagindo, tentando nos comunicar de uma forma eficiente. Quando a gente estabelece uma relação de comunicação, seja de qualquer nível, principalmente a verbal, envolve o fenômeno da percepção, né? Dentro da psicologia, a percepção, capacidade de captar os estímulos, né? Através dos sentidos, interpretando-os da experiência passada. Isso mesmo.
Tudo que chega novo em nossas vidas, nós interpretamos da experiência que nós já tivemos, dando sentido, tato, audição, né? Olfato, na visão, todos os canais sensoriais, ação, o paladar. Então, como cada indivíduo é diferente, a interpretação que nós estamos transmitindo também será. Por exemplo, quando eu falo assim, visualize o cachorro, né? Passe a mão no cachorro, o cachorro sendo amigável para você. Se eu perguntasse aqui na sala de aula para vocês, como é esse cachorro, cada um ia citar uma raça, cada um ia citar o tamanho de um cachorro. Nós vamos sempre falar, suscitar a experiência que nós tivemos com o animal, né? Uns vão ver o cachorro grande, outros vão ver o cachorro pequeno, e as cores as mais variadas. Então é isso que nós queremos chamar a atenção. Quando estivermos comunicando, levar em consideração também a possibilidade de a pessoa interpretar diferente da maneira que estamos nos comunicando. No contexto de uma organização, cada pessoa precisa avaliar seu relacionamento com os funcionários de diferentes setores da companhia. Saber lidar com a gerência, a diretoria, mais diversos departamentos, muitas vezes envolvendo fornecedores e parceiros. Ser um profissional proativo, lembra que eu falei dessa palavra? Que antecipa as coisas, né? Comunicativo e perspicaz, vai ajudar a evitar os 7 pecados capitais ao se comunicar no trabalho. Nós temos que evitar esses 7 pecados capitais. Nós vamos falar alguns na aula. A maior parte desses pecados nós vamos nos aprofundar próximo, tá certo? 7 pecados capitais da comunicação. Na vida moderna, parte do avanço conquistado vem do aprendizado proporcionado pelas vivências e treinamentos corporativos. Durante a carreira profissional e mesmo no decorrer da vida, é essencial observar quais os pecados de comunicação são cometidos e o que fazer para evitá-los. Então, esse tema abordado pelo Papa da Comunicação Verbal, né, Rinaldo Polito. Eu tive a grata oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e é uma sumidade. Os livros dele, fantásticos, sendo todos, certo? Vamos ver lá. Primeiro pecado capital da comunicação, apatia. De nada adianta ter o domínio da forma do conteúdo se a fala desanimada, para baixo. A imagem que eu coloquei. Se a pessoa faltasse corda mesmo, né? Desanimada, sem sensibilidade, sem conexão com a audiência. O contrário da apatia é a empatia. Capacidade de colocar no lugar do outro, compreendendo o seu nível sociocultural, temperamento e momento psicológico. Lembra que nós falamos tipos psicológicos de clientes? Cabe aqui. Com a voz serena, mas firme, pode-se articular palavras com calma, confiança, polidez e respeitabilidade, tornando a comunicação atraente. Ok, gente? Jamais demonstrar apatia em qualquer ocupação que estivermos, né? Temos que fazer o nosso trabalho com energia, com motivação e transmitindo para os nossos clientes o melhor. Comunicação clara e objetiva. Insegurança. E isso é o que mais pega as pessoas na hora da comunicação verbal. Como é que eu vou falar? Quando a gente tiver que falar em público, então, ou quando tiver que conduzir uma reunião com os colegas de trabalho. Todas essas situações vão ocorrer na sua vida profissional. Daí a necessidade do preparo. Insegurança. Pessoas inseguras geralmente se comportam de maneira agressiva, já isso.
para causarem medo e intimidação. Quem se conhece verdadeiramente possui uma consciência de si tão sensível que pode observar a própria atuação durante as relações interpessoais. Se eu me dividisse em dois e observasse a mim mesmo, né, estabelecendo uma relação de cordialidade e empatia, né, de acolhimento, ao dominar as ações e o discurso, cultiva-se o equilíbrio interior. Certamente, reflexos da comunicação interpessoal serão positivos. Quem mantém um comportamento assertivo é alguém emocionalmente inteligente e maduro, com certeza tem um destino destacado no futuro. Todo caminho é, portanto, autoconhecimento. Domínio daquilo que eu vou falar. Eu tenho domínio daquilo que eu vou dizer, do produto, do serviço que eu estou oferecendo e por onde se. Falamos dos dois pecados já, né? Apatia, falta de energia, falta de motivação, para insegurança. Olha aqui um exemplo. Pessoa gritando com a outra porque se sente insegura. Quantas vezes não observamos isso no ambiente de trabalho? Impaciência. Gente, é imperdoável. Vou atender o meu cliente querendo surpreendê-lo, para trabalhar o atendimento com excelência, sendo impaciente. Coisa congruente, não é mesmo? Um dos grandes obstáculos ao aprendizado é a boa convivência. Pouca clareza e nenhuma empatia tornam a comunicação quase que uma obrigação em vez de ser uma ação prazerosa e envolvente. Quando se é impaciente, sobra pouco ou quase nada a ensinar. Não há espaço para observação e intercâmbio de informações. Uma postura sábia quer dar o tempo de maturação necessário aos acontecimentos, também tomar decisões firmes, de forma serena, sem atropelos. Né? A impaciência, como se diz que as pessoas impacientes são aquelas que vivem no futuro, né? Querem que aquilo, né, tem a ver com ansiedade, que aquilo chegue logo, né? Quando tem um cliente falando, é já se antecipar. Às vezes a gente tem cliente prolixo, são aqueles que chegam, falam muito. Você quer concluir a venda logo? Paciente. O cliente percebe, com isso ele se sente não acolhido. Ele pensa, puxa vida, estou aqui para fazer uma aquisição, vendedor, tem paciência nenhuma, como se eu estivesse pedindo a ele grande favor. Gente, mais uma vez vou falar, a gente não pede favor, a gente paga, é a razão da sobrevivência de qualquer empresa, qualquer empreendimento. Então, 7 pecados capitais. Falamos de alguns, né? Falamos da apatia, falamos da insegurança, falamos da impaciência. Ah, mas não eram 7, professor? Vamos ver os próximos pecados capitais da comunicação, nossa 23ª aula, tá certo? Conto com vocês lá. Vamos ver as conclusões que nós tiramos desta aula? Nesta aula, vimos algumas ferramentas para o bom atendimento. Transparência, organização da mesa de trabalho, linguagem. Falamos de 3 pecados capitais da comunicação para o bom atendimento de clientes. Na próxima aula, falaremos dos outros pecados: coerência, prolixidade, ignorância, arrogância. Abordaremos também a 4ª ferramenta, que é o sistema histórico. Eu espero que essa aula tenha sido bastante ilustrativa, interessante, que vocês consigam colocar isso em prática no dia a dia de vocês. A gente só consegue assimilar e se apropriar de um conhecimento. Pratique você, no ambiente de trabalho, até mesmo com a família, a elegância, né? A comunicação
o cuidado, a paciência, a tolerância, por que não a resiliência, termo bastante utilizado hoje em dia, é uma competência muito procurada no ambiente de trabalho. Pessoas que são capazes de trabalhar sob pressão, não se deixam abalar por causa disso. Tem a ver também com o papel profissional. Então, gente, nós estamos concluindo a nossa 22ª aula, curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo, Atendimento ao Cliente. Falamos hoje sobre as ferramentas para o bom atendimento. Eu aguardo vocês na próxima aula e até lá. Muito obrigado.